E aí galera, aqui é o Danilo Lacalle e você tá ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e neste episódio estaremos falando aí sobre a rodada 15 da NFL, rodada 15 do Fantasy, rodada de Wild Card do nosso Fantasy. Começamos os playoffs nessa semana, então vamos trazer aqueles matchups favoráveis, desfavoráveis, pra galera já ir se acostumando com essa semana que agora é mata ou morre, não tem outra alternativa, ou você vence e avança, ou você perde e tá fora, a não ser que você jogue o Toilet Bowl, né, que seriam os playoffs da parte de baixo da tabela, onde normalmente quem perde avança, mas isso não é uma coisa boa, até porque a gente tenta escapar do título do Toilet Bowl nesses casos. Essa semana não temos mais o nosso quadro sobre trocas, e no lugar dele a gente tem o tudo ou nada. Inclusive já foi postado no Instagram, agora eu vou passar em versão áudio, falar um pouquinho mais de cada jogador, que são aqueles caras que você pode apostar alto e se dar muito bem, ou acabar se dando muito mal. Jogadores, os famosos 8 ou 80. Além disso, também teremos as notícias logo mais. Temos a semana do Covid. Oficialmente, demorou, mas chegamos na semana 15 com muitos e muitos jogadores. Eu vou passar uma lista aqui dos jogadores que estão nos protocolos de Covid, além de outras notícias de lesões e tudo mais. Mas antes, temos o review do Monday Night Football. Como esses jogadores se comportaram no jogo da segunda-feira, que determinou muitas ligas, né? James Conner muito bem, Cooper Kupp. Mas começar falando sobre os quarterbacks, tivemos um Kyler Murray aí que acabou não tendo a pontuação de quarterback 1, apesar de ter 383 jardas, as 2 interceptações e um fumble acabaram complicando bastante o seu jogo, ele que não passou para nenhum touchdown nesta partida. Por outro lado, o Matthew Stafford com 287 jardas, 3 touchdowns, ele acabou aí tendo 22.48 pontos e ajudou algumas pessoas aí nas ligas pelo Brasil, pelo mundo afora. Jogo corrido, já comentei sobre James Conner, foram 13 carregadas para apenas 31 jardas, porém foram 2 touchdowns nessas 13 carregadas e ele teve mais 9 recepções em 9 bolas na direção dele para 94 jardas, é um absurdo. Do outro lado, Sonny Michel até carregou mais a bola, mas não teve aí uma pontuação interessante para o nosso fantasy. Jogo aéreo, Cooper Kupp mais uma vez quebrando a banca, 13 de 15, 123 jardas, 1 touchdown. O Odell Beckham foi bem na partida também, 6 de 7, 77 jardas, 1 touchdown para ele. O Van Jefferson não ficou tão atrás, teve um touchdown longo mais uma vez e acabou aí com 13.8 pontinhos, pontuação de wide receiver 2 nessa semana. Do outro lado, nenhum wide receiver teve mais pontuação que esses 3 jogadores. O melhor foi AJ Green, 7 de 10, 102 jardas para o veterano AJ Green. Depois dele tivemos Christian Kirk com 86 jardas e DeAndre Hopkins com 5 recepções em 12 alvos para 54 jardas. Podemos sim considerar isso um bust. Não tivemos Tyler Higbee no jogo, mas tivemos a Kurtz, que não foi relevante para o nosso game. Vamos falar então de notícias dessa semana, notícias importantes do mundo da NFL. Vou deixar todas as notícias de Injured Reserve para depois. Primeiro vou repassar lesões mesmo, para depois passar a listinha completa aí para vocês. Logan Thomas, o tight end do Washington Football Team, foi confirmado com uma lesão no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada, vai voltar só em 2022. Malcolm Brown, running back do Miami Dolphins, deve retornar aos treinamentos com problema, ele que estava com problema no quadríceps, deve voltar aos treinamentos e no momento seria o único running back da equipe. Além dele, na verdade, único não, ele e Duke Johnson, que assinou com a equipe também, mas que eu não vejo hoje relevância, até porque depois eu vou falar um pouquinho mais sobre. Aqui, Covid. Damian Harris com hamstring, treinou de forma limitada nessa terça-feira. Na verdade aqui uma situação de Covid, o Tyler Higbee, ele tinha testado positivo, ficou fora da equipe, mas foi um falso positivo, ele está de volta, retornou aos treinamentos. Foster Moreau, tight end do Las Vegas Raiders, treinou de forma limitada nesta terça-feira com problema
no músculo do abdômen. Giovanni, abdômen foi uma... no abdômen não precisa falar em inglês. Giovanni Bernard com problema no quadril, problema no joelho, foi para Injured Reserve, ou seja, está fora do nosso ano aí de Fantasy. Mike Williams com um problema, eu já tinha visto onde é que era esse problema, mas agora eu não lembro mais. E tem bastante coisa para falar, não vou entrar em detalhes. Treinou de forma limitada nesta terça-feira. Daniel Jones não está liberado ainda para a semana 15, apesar da equipe do New York Giants entender que ele tem uma chance de jogar no duelo divisional contra o Dallas Cowboys. Aquele problema no pescoço segue aí limitando e segue não dando alternativas para o Daniel Jones. Mac Jones com problema no dedo, treinou de forma limitada nesta última terça-feira. Jared Cook com problema no quadríceps também treinou de forma limitada, tight end do Los Angeles Chargers. Aqui mais coisas de Covid. Josh Allen, ele deve ter treinado de forma limitada nesta quarta-feira. Vamos ver se depois tem uma confirmação, mas pelo menos a notícia de hoje de manhã era que ele treinaria de forma limitada. Ele que está com problema no pé. Lamar Jackson, considerado dia a dia com problema no tornozelo, não participou dos treinamentos na quarta-feira, então a gente ainda não sabe. No domingo, o mais provável é que quem jogue seja Tyler Huntley. Problema de Covid, vamos seguir aqui. Sam Darnold com problema no ombro deve estar designado a retornar da Injured Reserve e participará dos treinamentos nessa quarta-feira. Rex Burkhead não joga na semana 15. O running back do Houston Texans está com um problema na virilha. Isso aumenta um pouquinho mais aquela situação da última semana. A gente não teve David Johnson, mas a gente teve um Royce Freeman bem interessante e que pode ser aí uma opção em ligas profundas para esse wild card ou na falta de algum jogador com Covid e tudo mais, que são diversos jogadores. Jalen Hurts com problema no tornozelo, treinou aí nessa semana entre time titular, time reserva, com o Gardner Minshew aparecendo, muito mais pela questão realmente não de, o Minshew jogou bem, por isso que ele vai, não. Treinou assim porque ele está com problema no tornozelo e dizem, não existe uma definição certa, mas seria uma lesão aí mais grave, né? Uma lesão de grau 2, grau 3 no tornozelo, o que realmente complica, ainda mais porque ele é um cara que joga bastante com jogo corrido e tudo mais. Inclusive falando em high ankle sprain, low ankle sprain, tive um low ankle sprain nessa segunda-feira jogando futebol, torci o tornozelo. Tá uma bola, tá enorme, mas tá tudo certo. Tô fora da temporada de futebol oficialmente, né? Likely out 1 to 2 weeks, o que me tira da minha temporada, porque semana que vem estou de férias e não jogo mais futebol. Nem ia jogar, porque 2 anos atrás, no último futebol do ano, eu quebrei 2 dedos do pé e passei as minhas férias de botinha na praia. Então eu não quero isso mais pra minha vida. Não quero ter que passar mais um ano de botinha na praia, que não foi muito legal, mas por sorte acabou que foi mais o susto, sair do jogo na hora, já foi pra gelo, anti-inflamatório e por aí vai, tá ficando bom. Tá inchado, mas não tem quase dor, não tem problema pra caminhar. Essa semana aí já tô 100%. James Conner com problema no tornozelo, considerado dia a dia por Cliff Kingsbury. A gente espera que ele não perca jogos, até porque do jeito que ele vem jogando, do jeito que ele vem ajudando no Fantasy, seria uma perda gigantesca para essa semana 15 aí da NFL, do nosso Fantasy Football. Seguindo aqui, tivemos notícias lá de Detroit. DeAndre Swift não participou dos treinamentos nessa quarta-feira. A questão dos Lions foi bem complicada, né? Porque não tivemos Swift, não tivemos Jamal Williams. Todo mundo caiu no conto do Igwebuike. Acabou que o Craig Reynolds foi quem mais apareceu. Muita gente pegou ele nos waivers nessa semana. Eu não sei, não indico. Não é um cara que me chama tanta atenção assim. Mas cada um sabe aonde a água está batendo. TJ Hawkinson, com problema na mão também, lá do Detroit Lions, não participou dos treinamentos na quarta-feira. Michael Carter, com problema no tornozelo, pode voltar aos treinamentos, né, nessa semana. Eles ainda não têm uma definição se ele vai jogar no domingo contra o Miami Dolphins. É uma situação a monitorar. O confronto é complicado, independente de qualquer situação. Cam Sims, Covid List, volta, esquece, já estava seguindo aqui.
Joe Burrow com problema no dedo não participou dos treinamentos nessa quarta-feira. É outra situação a monitorar, a princípio mais é uma questão de descanso, mas tem que ver até onde isso está prejudicando a questão dos wide receivers dos Cincinnati Bengals. J.D. McKissick não foi visto nos treinamentos da quarta-feira. O running back do Washington Football Team está tratando uma concussão e nessa semana joga contra o Philadelphia Eagles. Leonard Fournette com problema no tornozelo não participou dos treinamentos na quarta-feira também. É complicado. Mais um cara aqui, um cara que vem voando. Fournette, atualmente, é um absurdo o que o Fournette está fazendo. Atualmente o Fournette é o quarto em PPR, o sexto em Standard na posição de running back. Melvin Gordon com problema na mão também não participou dos treinamentos nesta quarta-feira. Tem um jogo difícil para a posição no final de semana, tanto ele como o Javonte Williams, mas se um não jogar, com certeza o outro vai bem. Na última semana, ambos foram bem, mas o confronto era um pouquinho mais tranquilo. Curtis Samuel com problema na virilha, não foi visto também nos treinamentos lá no Washington Football Team. Elijah Mitchell, running back do San Francisco 49ers, não participou também dos treinamentos nessa quarta-feira com problema de concussão e joelho. Terry McLaurin também com uma concussão do Washington Football Team, não participou dos treinamentos. DeAndre Hopkins, essa notícia é bem chata. Vai perder, deve perder na verdade, o resto da temporada regular pela equipe do Arizona Cardinals, o que tira ele de todos os playoffs do Fantasy. Um cara que foi draftado alto, um cara que se tem expectativa, ele e o Kyler Murray já criaram uma química, tiveram jogos excepcionais, mas ele com problema no joelho deve perder toda a temporada. Austin Ekeler, inclusive acho que isso já foi até confirmado, né? Deixa eu ver, aqui no meu canal de notícias não apareceu, mas se eu não me engano eu já vi essa confirmação que ele está fora mesmo. Austin Ekeler com problema no tornozelo participou dos treinamentos nessa quarta-feira, inclusive o Justin Jackson tinha sido uma alternativa aos times de fantasy, não é uma certeza de que ele irá a campo, mas treinar na quarta-feira, quando o jogo é na quinta, é sempre uma notícia boa. Keenan Allen também participou dos treinamentos lá no Los Angeles Chargers, foi ativado da reserva de Covid list e vai jogar contra os Chiefs. Saquon Barkley não foi visto nos treinamentos nessa quarta-feira com problema no tornozelo. Ainda não se sabe se ele irá participar do jogo contra os Cowboys no final de semana. A gente sabe que os Giants vêm se desmanchando, né? Aaron Rodgers com problema no dedo não participou dos treinamentos, é mais uma questão de descanso mais uma vez. Não é a primeira vez que isto ocorre. Jordan Love, ele que estava no protocolo de Covid, retornou aos treinamentos, então caso haja algum setback no Aaron Rodgers, o Jordan Love estará disponível, o que não deve acontecer. DJ Moore, que eu conversei até com vocês, falei para vocês na segunda-feira, tinha sofrido um hamstring, né, um problema aí no adutor da coxa, deve jogar na semana 15, então qualquer dúvida, quem criou essa dúvida na verdade, pode tirar um pouquinho a preocupação, a não ser que você seja que nem eu e sempre quando um cara tá com hamstring tem medo como é que ele vai... Se ele vai na primeira, segunda corrida no domingo ele já vai pedir pra sair. Aconteceu várias vezes já. Adrian Peterson tem uma chance de jogar na semana 15 de acordo com o Pete Carroll. Ele está com problema nas costas. Isso não é boa notícia para quem foi atrás do Rashad Penny depois do breakout game que ele teve na última semana. Isso não é bom pro fantasy quando começa a ter divididas, principalmente em running backs. Vamos esperar aí se a gente tem alguma notícia de que ele possa, se ele ficar fora, que ele esteja realmente out, e se ele estiver ativo, que ele não atrapalhe tanto o Rashad Penny, para não atrapalhar quem foi atrás do Penny. Miles Sanders treinou de forma limitada nessa quarta-feira. O running back do Philadelphia Eagles está com problema no tornozelo. Quem também treinou nessa quarta-feira, mas de forma completa, foi o Jordan Howard, que estava com problema no joelho. Não joga desde a semana 11. Então, aí vira uma oportunidade também. Está disponível em vários waivers, pelo que eu dei uma olhadinha. E se o Miles Sanders não jogar, eu diria que o Jordan Howard tem uma possibilidade enorme. Tony Pollard com problema no pé não treinou na quarta-feira. O running back do Dallas Cowboys já não jogou no último domingo e ainda não se sabe se ele vai jogar na semana 15. Ainda há uma expectativa de que sim, que ele irá jogar, mas vamos confirmar durante o restante da semana. Darren Waller com problema no joelho, nas costas, não participou dos treinamentos na quarta-feira. Ele não vem participando, na verdade, não vem treinando desde que ele se machucou no Thanksgiving e não deve jogar neste domingo contra os Browns. Agora vamos falar de Covid, o Covidão da NFL.
trazer aqui uma lista preparada pelo nosso amigo Gabriel Fu, lá pro site Sports News Mundo. Eu tava procurando uma lista com esses nomes para trazer para vocês, justamente para fazer isso, e ele me marcou lá na postagem que ele fez nessa baita matéria aqui sobre a nova onda de Covid na NFL, e eu vou trazer aqui os jogadores relacionados desde o dia 6 de dezembro e que não foram liberados até o momento, que estão em protocolo de Covid. Lembrando que essa lista foi atualizada às 14h30 da tarde, agora são 7h22, mas eu vou seguir ela aqui porque tá bem atualizada. Eu não vi nenhum outro nome pulando depois desse horário. Eu vou falar por times, tá? Primeiro deles, Carolina Panthers. Olha só, entrou uma publicidade na tela. Faz parte, né? Faz parte. Carolina Panthers, Christian McCaffrey está no protocolo de Covid. No Chicago Bears não tem nenhum jogador de skill players. No Cleveland Browns a gente tem o técnico Kevin Stefanski. Temos o Baker Mayfield no protocolo de Covid. Austin Hooper, tight end. Jarvis Landry, wide receiver. Quem mais? David Njoku. Então é uma galera no Cleveland Browns. São diversos jogadores e só jogadores de ataque. Jogadores de defesa tem mais, um pouco mais até, um tanto quanto jogadores de ataque. E, o Dallas Cowboys, Cedric Wilson, wide receiver. No Denver Broncos, Mike Boone, running back. Detroit Lions, o running back Jamal Williams. No Green Bay, comentei do Jordan Love, essa lista era de hoje à tarde. O Jordan Love, já acabei de falar que ele saiu, então Jordan Love reserva, está fora do protocolo. Quem mais aqui? O running back Jalen Samuels, que está no Houston Texans. No Kansas City Chiefs, quem está na lista é o Josh Gordon, wide receiver, de nomes interessantes. Los Angeles Rams, aqui temos um nome de peso. Odell Beckham Jr. está no protocolo de Covid. Temos também o tight end Brycen Hopkins, que sem o Tyler Higbee ele teria uma possibilidade, mas acabou que ficou fora também da partida. E o running back Darrell Henderson Jr., ou seja, podemos ter mais uma semana de Sonny Michel. No Miami Dolphins temos Philip Lindsay, Salvon Ahmed e Myles Gaskin. Minnesota Vikings, Alexander Mattison foi colocado no protocolo de Covid. O wide receiver Dede Westbrook. Temos outros jogadores como Dan Chinesa, wide receiver, mas também não tem tanta relevância. O outro é o Tristan Jackson, também wide receiver, e o running back AJ Rose. No New England Patriots, o tight end Dalton Keeney. New Orleans Saints temos o Mark Ingram e o Ty Montgomery, ambos running backs. No New York Giants está no protocolo de Covid o Kadarius Toney e o John Ross. Nos Jets, seguindo ali em Nova York, temos Jeff Smith e Justin Hardy, ambos wide receivers. Nos Eagles temos o Quez Watkins, wide receiver, que teve flashes muito interessantes nessa temporada. No Tennessee Titans, o calouro Dez Fitzpatrick e o quarterback Mike White, que provavelmente é o quarterback que estava nos Jets, foi lá para os Titans. E no Washington Football Team temos uma galera. O quarterback Kyle Allen. O tight end, esse cara não sei quem é. Temarick Hemingway, mas está no protocolo. E basicamente no Fantasy, na verdade, não tem nenhum relevante aqui, tirando jogadores de defesa, né? Como Jonathan Allen, David Mayo. David Mayo não, eu tenho ele na minha liga, mas ele é ruim. O Kendall Fuller, quem mais aqui? Casey Hill era dos Eagles, por isso que eu acho que conheço. Montesuet. Então, diversos jogadores, essa lista é extensa e é provavelmente a Omicron aí incomodando a NFL neste momento. Antes de começarmos a falar da semana, lembrar você, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter, _futebolista, estamos também no Facebook, é só procurar lá como Fantasy Futebolista. Não deixe de seguir, de assinar esse podcast, seja no Spotify, seja no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer outra plataforma que você está utilizando ele neste momento. Acredito que você não esteja utilizando nenhuma plataforma pirata, onde não dá para assinar e saber sempre quando cai um episódio novo aí pra você, né? E mande pros seus amigos, mande, presente de Natal, ouve esse podcast que é bacana pra caramba, e é mais ou menos por isso aí. Vamos lá, vamos falar de semana 15, semana de Wild Card da NFL. Preview da rodada. Chegamos na semana de Wild Card no nosso Fantasy Football. Agora não tem mais para onde correr, é vencer ou vencer. E eu venho aqui trazer para vocês o nosso preview da rodada com matchups favoráveis para todas
as posições, trazendo também as minhas apostas da semana e também vou trazer o tudo ou nada, um jogador por posição, que é o famoso 8 ou 80. Ou ele vai te ajudar, vai se dar muito bem, ou você vai se quebrar e vai morrer abraçado nele. Quarterbacks para começar, Justin Fields é quem tem o melhor matchup na semana. O quarterback do Chicago Bears enfrenta o Minnesota Vikings em casa, vem de uma boa partida no Fantasy e olha... Quem sabe dá pra apostar aí no Justin Fields. Outro cara que tem uma partida boa, mas que aí eu teria um pouquinho de medo em escalá-lo, é o Tyler Huntley, que deve ser o titular do Baltimore Ravens no jogo de domingo contra o Green Bay Packers. E esse jogo, se fosse Lamar Jackson, não teria maiores problemas. Mas Tyler Huntley até teve uma recuperação no jogo passado, mas eu tentaria evitar. E um cara que tem uma ótima partida e, olha... Eu acho que esse aqui é o melhor das três opções que tem matchups favoráveis. É o Kirk Cousins, que encara o Chicago Bears em Chicago, mas que ele vem, ele nessa temporada ele subiu um nível no nosso fantasy. Ele não é mais um quarterback de streaming, ele é um quarterback que você pode escalar semana sim, semana também, porque vem liberando bem a bola, soltando bem a bola para os seus wide receivers, tight ends e também para os running backs. E quem tem confrontos desfavoráveis na semana? Um deles, Justin Herbert, o quarterback do Los Angeles Chargers, enfrenta nessa quinta-feira o Kansas City Chiefs em casa, mas os Chiefs vêm melhorando, é uma defesa diferente daquela do início da temporada. Derek Carr, quarterback do Las Vegas Raiders, encara o Cleveland Browns em Cleveland, e a defesa de Cleveland a gente já viu que não tem facilitado para os times adversários, principalmente quando o assunto é linha defensiva. Derek Carr tem seus altos e baixos na temporada, chegou até um certo momento a ser um cara confiável, mas esse jogo, pendendo para essa situação mais complicada, eu diria que a melhor opção aqui é ter cautela. A mesma cautela em escalar, por exemplo, Justin Fields num confronto favorável. É uma questão depende das suas opções. O Justin Herbert, que acabei de comentar que tem um confronto mais difícil, esse eu escalo sem problema nenhum. E outro cara aqui que tem o pior confronto da semana é o Carson Wentz. Ele encara o New England Patriots em casa, menos mal do que fosse lá em New England. Mas o Carson Wentz não vem tendo boas partidas no Fantasy nas últimas semanas. E voltando uma semana de folga agora, onde até se teria uma possibilidade, tá com a energia renovada e tudo, eu prefiro evitar porque o confronto é bem, bem complicado. A minha aposta da semana é o Matthew Stafford, quarterback do Los Angeles Rams, encara o Seattle Seahawks em casa. E o Seattle Seahawks nas últimas 4 semanas é o segundo time que mais cedeu jardas passadas. Ou seja, Matthew Stafford vai deitar e rolar nessa partida e deve ser aí um diferencial nessa semana no Fantasy Football. E quem é o tudo ou nada da posição de quarterback? Pra mim, o tudo ou nada, o 8,80 é o Jimmy Garoppolo, quarterback do San Francisco 49ers. Ele varia de jogos bons, vem tendo uma temporada melhor do que já teve em outros anos. Atualmente é o 18º melhor quarterback do Fantasy. E a gente vê jogadores ajudando ele, a gente vê o retorno do George Kittle, o retorno ótimo do George Kittle. Deebo Samuel ganhando jardas após a recepção, Brandon Ayuk também. Se rolar um passe curto ali para um running back, vai sair jardas após a recepção. E isso acaba tornando ele um quarterback melhor no Fantasy. Agora há jogos também que a coisa não funciona, que é show de interceptação, e aí vai tudo por água abaixo. Mas ele é o cara do tudo ou nada na posição de quarterback para essa semana 15. Running backs, Deonta Foreman, running back do Tennessee Titans, encara o Pittsburgh Steelers em Pittsburgh, mas a defesa dos Steelers não vem fazendo um bom trabalho contendo o jogo terrestre. Por isso, o cara que mais está sendo utilizado pelos Titans no momento deve ser um cara a se escalar nesta semana 15. Nick Chubb, do Cleveland Browns. Não se tem notícias de Covid, tomara que não pegue Covid nessa semana, porque o confronto é bom, o confronto é favorável contra o Las Vegas Raiders. O jogo é nos seus domínios, é em casa, e ele, de repente, D'Ernest Johnson, terão um jogo bacana pra caramba nessa semana 15. Chuba Hubbard, running back do Carolina Panthers, tem um jogo que, incrivelmente, é favorável. O Buffalo Bills jogou mal nas últimas semanas na contenção dos running backs adversários, principalmente naquele jogo contra os Patriots, e quem sabe haja uma possibilidade de forçar novamente, porque o jogo é em Buffalo de novo, a gente não sabe a situação que vai estar em Buffalo neste domingo, vamos ver, Buffalo Weather Sunday.
Vamos ver Sunday. A princípio, parcialmente nublado, 20% de possibilidade de chuva. Vento de 19 km por hora, não está tão forte. Segunda-feira tem mais vento. Eu acho que o jogo é domingo, né? Mas enfim, menos 1 grau deve ser o jogo aí no domingo. Então, esperar que seja um jogo bem gelado e que de repente haja uma possibilidade de correr bem com a bola mais uma vez, seja com Chuba Hubbard, seja com Cam Newton e companhia. Os caras que têm confronto desfavorável nessa semana: Melvin Gordon e Javonte Williams. A gente tem aquela situação com o Melvin Gordon. O jogo é mais complicado que se parece contra o Cincinnati Bengals, mas são caras que difícil você deixar no banco, caras como Melvin Gordon, como Javonte Williams. Se o Melvin Gordon não jogar, melhor ainda pro Javonte Williams, para quem tem o Javonte Williams, porque aí não tem risco nenhum de escalar ele nessa partida. Najee Harris do Pittsburgh Steelers tem um confronto contra os Titans como desfavorável nessa semana, joga em casa, mas é outro cara que pelo seu volume tem oscilado também, vem produzindo pouco pela quantidade de oportunidade, mas a quantidade de oportunidade que ele tem favorece ele no Fantasy Football. Aaron Jones, o running back do Green Bay Packers, encara o Baltimore Ravens em Baltimore, e a linha defensiva de Baltimore vem fazendo um bom trabalho nas últimas semanas. Aaron Jones não vem precisando de muito volume para sair bem nos jogos, então ele é outro cara que mesmo num confronto assim, mesmo num confronto complicado, você escala sem problema algum. Minha aposta da semana é o James Robinson do Jacksonville Jaguars, encara o Houston Texans, que atualmente é o segundo em jardas terrestres e o segundo que mais cede touchdowns para a posição de running back. Eu diria que assim, é uma aposta bem arriscada, por mais que a situação seja favorável, é nisso que eu me agarro, porque a situação não está nada favorável para o Urban Meyer lá em Jacksonville, até se fala em possível demissão já no seu primeiro ano, mas eu confio no James Robinson. Eu acho que como a batata está assando, e quando a batata assou no início da temporada, ele forçou o James Robinson, pode ser que isso aconteça mais uma vez no próximo final de semana. E o tudo ou nada na posição de running back é o Myles Gaskin. Ele é o sinônimo de 880, né, nessa temporada, é um cara que oscilou demais entre jogos terríveis e jogos maravilhosos. Nessa semana encara o New York Jets, que vinha tendo diversas dificuldades para parar o jogo terrestre, tem diversos buracos na defesa, e ele está hoje no protocolo de Covid, mas eu pesquisei as notícias que se tem é que ele deva sair, ele é vacinado, precisa de 2 testes negativos até domingo. Tendo esses 2 testes negativos, ele volta e deve ter um volume muito bom, muito forte no final de semana. Posição de wide receiver, confrontos favoráveis para Rashad Bateman e Marquise Brown contra os Packers. Porém, sem Lamar Jackson, eu não confio em nenhum dos dois. Se você tiver a opção para não escalar, principalmente o Hollywood Brown, eu acho bem viável. Darnell Mooney do Chicago Bears encara o Minnesota Vikings nessa semana. Justin Fields jogou bem, mas o Mooney não jogou bem na última semana. E isso me dá um certo receio, mas vamos se agarrar na parte boa, né? Darnell Mooney foi um cara que nas últimas semanas vinha jogando bem antes da última semana, e tem uma oportunidade boa aqui contra os Vikings de dar a volta por cima e fazer mais uma semana interessante. Deebo Samuel, wide receiver do San Francisco 49ers, voltou de lesão na última semana, jogou, deve jogar mais uma vez nessa semana contra o Atlanta Falcons, e o confronto é favorável para a posição de wide receiver, ou seja, escale Deebo Samuel e torça para ele te ajudar a vencer nessa semana de Wild Card. Confrontos desfavoráveis, um deles Michael Pittman do Indianapolis Colts encara o New England Patriots. Carson Wentz já tem um confronto difícil, imagina o Pittman. Nas últimas vezes, inclusive, que o Pittman teve confronto difícil, ele até não foi mal, mas contra os Patriots, do jeito que a defesa dos Patriots está jogando, eles são hoje a defesa que eu penso umas 35 vezes para escalar qualquer jogador contra, independente de quem seja. Hunter Renfrow do Las Vegas Raiders, wide receiver, joga contra os Browns fora de casa, e a defesa dos Browns melhorou a sua secundária. É um jogador que, apesar do confronto complicado, ele, principalmente em PPR, vem tendo muitas oportunidades por partida. São muitos targets para o Renfrow, e ele pode sair desse jogo bem. Eu, por exemplo, prefiro o Hunter Renfrow do que o Michael Pittman num confronto desfavorável. E uma dupla que tem um confronto bem complicado é a dupla Kendrick Bourne e Jacoby Myers. Encaram os Colts fora de casa.
O Kendrick Bourne vem tendo algumas possibilidades aí, vem tendo umas partidas fora da curva, vem aproveitando as oportunidades, vem saindo com touchdown. Jacoby Myers é um cara mais a estilo Hunter Renfrow, com possibilidade, principalmente em PPR, de pontuar melhor. O confronto é complicado. Os Colts vêm com aí uma sequência de interceptações, se eu não estou enganado, e a coisa pode complicar para o Mac Jones se ele quiser passar muito a bola, né? E eu não duvidaria aqui do Bill Belichick correndo com a bola mais uma vez, 99% da partida, 95, 98% dos snaps. Minha aposta da semana é o CeeDee Lamb, wide receiver do Dallas Cowboys, encara o New York Giants em Nova York. E eu acho que vai ser um jogo daqueles para ele dizer que bom que eu apostei no CeeDee Lamb alto no draft, que bom que ele está se pagando. Atualmente, a equipe do New York Giants está empatada com o Minnesota Vikings em touches, né, de wide receivers na red zone adversária, na sua red zone, e em touchdowns. Ou seja, o Minnesota Vikings, que a gente vem há mais de uma semana falando que está tendo dificuldades na posição de wide receiver, e o New York Giants também vem tendo essa mesma dificuldade dos Vikings nas últimas semanas, deixando cedendo muitos toques para a posição de wide receiver na red zone, na sua red zone, e também touchdowns. E o tudo ou nada da semana é o wide receiver Russell Gage do Atlanta Falcons. Um cara que foi de ótimo sleeper na pré-temporada. Comprei a ideia. Não sou eu, como muitos outros analistas. Abraço aí pro Rui do Brasil Fantasy Football, outro cara que apostou muito no Russell Gage, assim como eu. E com razão, assim, os números eles mostravam um Russell Gage com uma possibilidade gigantesca de breakout year, mais do que o Laviska Shenault, que também foi um bust no ano, mas ele de sleeper para bust, e agora uma fênix, vamos dizer assim. Atualmente é o nas últimas 3-4 semanas, na verdade, é o 16º wide receiver em pontos no Fantasy. Ou seja, é a Fênix, ele está renascendo. Na última semana não teve pontuação tão boa como na penúltima e na antepenúltima semana, que ele havia passado de 15 pontos em half PPR. Nessa semana, o confronto não é tão simples, não é tão fácil assim. O confronto é contra a equipe do San Francisco 49ers, que tem mais facilidade em parar tight ends adversários do que wide receivers. Ou seja, Russell Gage pode, como wide receiver 1, ter uma possibilidade aqui de estar lá nos 80 novamente e ser um cara diferenciado na sua equipe. Um flex diferenciado, tá? Não vou levantar tanto a bola aqui para ele ser, de repente, aí um wide receiver 2. Possibilidade de wide receiver 2 tem, mas ele para um flex eu acho ele bem coerente para essa possibilidade que você precisa de pontos, precisa que não pode errar na posição de flex. E os tight ends, hein? Tyler Higbee tem o melhor confronto entre os tight ends, encara o Seattle Seahawks em casa. Expectativa boa para o Matthew Stafford e ele de saírem com uma ótima pontuação. Noah Fant, que na última semana foi minha aposta, não foi tão bem, foi até pior do que o Albert O. Ele encara o Cincinnati Bengals, o confronto é favorável, não é favorável para os running backs, mas para o tight end é. A gente não sabe se o Noah Fant ou se o Albert O vai sair com uma pontuação interessante, ou se ambos vão somados os dois, vão sair com uma boa pontuação. A gente sempre espera que, dadas as circunstâncias, ambos saiam com uma pontuação boa, principalmente o tight end, que seria o principal, que seria o Noah Fant. Foster Moreau, que ainda não sabe se vai jogar ou não no final de semana, é mais favorável que ele jogue do que o Darren Waller jogue contra os Browns, e há uma possibilidade aqui deles terem uma boa partida. Desses três que tem confrontos favoráveis, o único cara que eu teria mais confiança em apostar seria no Tyler Higbee, porque o Noah Fant tem oscilado pra caramba, muito mais, a setinha tá muito mais pra baixo do que pra cima. Foster Moreau teve quando o Darren Waller esteve fora, ele teve uma partida excepcional, mas depois não contribuiu tão bem quando se criou uma expectativa maior. Então, ficar de olho nesses tight ends aqui com confrontos favoráveis. Quem tem confrontos desfavoráveis? Mark Andrews, do Baltimore Ravens, encara o Green Bay Packers nessa semana 15. Ele que com Lamar Jackson eu não teria nenhum problema em escalar ele mesmo com confronto desfavorável. Mas com Tyler Huntley é difícil tu bancar o Mark Andrews, né? Tu vai bancar o Mark Andrews, por exemplo, para um Tyler Higbee que tem confronto favorável. Se você tem pessoas nas outras posições boas também, eu até acho que valeria
um banco pro Andrews e uma posição de titular pro Tyler Higbee. Mas se você tem outros jogadores, como o Noah Fant, por exemplo, eu prefiro apostar no Mark Andrews. Outro cara, o calouro Kyle Pitts, que teve jogos fenomenais, mas teve outros jogos bem abaixo daquilo que se esperou do nosso unicórnio na posição de tight end. Está tendo dificuldades nesse momento em se adaptar à NFL, nada mais do que o esperado. Isso era esperado já, então não venha, eu draftei o Kyle Pitts lá em cima porque eu achei... problema teu. Essa página de fantasy não colocou o Kyle Pitts lá na frente, inclusive colocou ele naquele bolo de jogadores que poderiam estar ali terminar na quarta, quinta posição do fantasy e não ter a relevância que um cara que terminou na primeira, na segunda, até na terceira posição. Então o Kyle Pitts nessa semana vai encarar o San Francisco 49ers. Se eu não me engano, tem uma notícia que o como é que é o nome? Do Warner. Como é que é o primeiro nome do Warner? Esqueci, do linebacker do Fred Warner pode não jogar. Ele que é um cara que defende muito bem aquela zona de campo e complica para os tight ends adversários. O Kyle Pitts joga fora de casa. Eu não tenho problema em bancar o Kyle Pitts. Inclusive já fiz isso nessa temporada em ligas que eu tenho ele e o Zach Ertz, por exemplo. E o Jack Doyle, tight end do Indianapolis Colts, encaram os Patriots, ele, Molly Cox e companhia. Jogo complicado, não escale nenhum desses jogadores aí dos Colts na posição de tight end. E minha aposta da semana é o cara que eu acabei de comentar, acabei de mencionar no Zach Ertz. Ele encara o Detroit Lions fora de casa. Não vamos ter DeAndre Hopkins nessa semana. E o Detroit Lions é o terceiro time que mais cede jardas e o time que mais cede toques na end zone na end zone não, na red zone, desculpa, antes eu também falei na end zone, mas é red zone, quando eu falo em toques na red zone, é o time que mais cedeu toques para a posição de tight end na red zone. Então, há uma possibilidade bem grande do Zach Ertz sair mais uma vez aí com touchdown, quem sabe, até com 2 touchdowns nessa semana. E o 880 e o tudo ou nada nessa semana 15, na semana de wildcard, na posição de tight end, é o Ricky Seals-Jones do Washington Football Team. Ele que voltou na semana passada, se criou uma expectativa em cima da sua possibilidade sem o Logan Thomas, mas o time não foi bem, não usou bem os seus tight ends. O time do Dallas Cowboys tem também linebackers extremamente técnicos, extremamente físicos e complicam naquela região do campo para as recepções dos tight ends adversários. Mas nessa semana eu diria que há uma possibilidade. Por quê? Além dele ser o tight end titular na ausência do Logan Thomas, que está fora da temporada, a equipe encara o Philadelphia Eagles, que tem dificuldades ali, né, de parar os tight ends adversários, né? Um dos times aí que mais vem tendo esse probleminha durante a temporada. Inclusive, não sei se é o time que mais cedeu touchdowns na posição de tight end. Deixa eu pegar aqui as estatísticas. Durante toda a temporada, o Philadelphia Eagles é o time, inclusive, que mais cede pontos para a posição, em média, no ano. É o time que mais cedeu touchdowns para a posição de tight end. 11 touchdowns na temporada toda. O Philadelphia Eagles cedeu 110 targets, foram 88 recepções. Isso aí dá mais de 80% de recepções. É o time que mais teve targets, não é o que mais teve targets, mas é o que mais deixou ocorrer recepções. E é o segundo, na verdade é o primeiro, está empatado com os Colts, time que mais cedeu jardas também para a posição. A diferença é que os Colts, por exemplo, cederam apenas 6 touchdowns para a posição de tight end, enquanto que os Eagles cederam 11. Ou seja, nosso 8,80, tirando a semana passada que foi 8, deve ser 80 nessa semana, o Ricky Seals-Jones. Não teremos perguntas da galera essa semana. Provavelmente semana que vem também não. Vou ver como é que vai. A gente tem uma decaída agora. A galera começa a largar um pouquinho, né? Playoffs, muita gente desiste, larga o time lá ao léu. Isso não pode acontecer, por exemplo, na Super League. Inclusive, nessa quinta-feira vai ter posts com os times que estão classificados para os playoffs de acesso, playoffs para ser campeão, e os times de baixo, aquele nosso Toilet Bowl, onde na maioria das divisões há 6 rebaixados. De 8 times, 6 vão para a divisão abaixo, ou seja, mesmo ganhando a primeira partida e não perdendo, na verdade, a primeira partida do Toilet Bowl, vai ter que ganhar 2 partidas em sequência para evitar a degola. Certinho? E você que ouve podcast, quer participar da Super League, muita gente está me perguntando. Julho do ano que vem
é onde eu faço todo o ajuste de ligas, ajuste de times, confirmações, e aí eu abro as vagas disponíveis. Vai ser pelo menos 4 divisões inteiras, 4 divisões de 16 times que eu vou abrir, que eu pretendo abrir se tiver gente. Olhando por esse ano que eu saí de 6 e fui para 12 ligas, para ir para 16 ligas eu acho que vai ser bem tranquilo, vai fechar essas vagas e vai inclusive faltar vagas. Nesse primeiro momento eu quero manter assim, porque serão já 16 divisões em 5 níveis diferentes. Ou seja, para abrir mais eu teria que abrir uma League 6. E aí nós estamos falando aí em 5 anos para chegar numa League One. 5 temporadas eu acho que é bastante. 4 já é bastante, mas eu também não quero diminuir a quantidade de times que sobem, porque isso dá uma emoção maior para a liga, né? O campeão e vice sobem, jogam a final ali nessa temporada para determinar quem vai ganhar o vale compras lá, um vale desconto, na verdade, da Fnatic Sport Nation, nossa parceira nessa temporada. O campeão vai ganhar 20% de desconto e o vice vai ganhar 15% de desconto. E a disputa de terceiro lugar na Superliga é mais legal do que a final, praticamente. Porque o cara que vai jogar o terceiro lugar é o cara que vai definir se vai subir ou não. Caso haja desistência na liga de cima, o quarto lugar assume. Então, e o quarto lugar que mais pontuar, dependendo da divisão. Porque sempre essas divisões que caem em 6 times, sobem 3 divisões de uma abaixo e 3 de outra. Por isso que são 6 caras rebaixados. É legal, dá uma circulação boa. E tô gostando muito de fazer. Eu quero ver se o ano que vem começo a trazer mais posts sobre a Super League, fazer um acompanhamento um pouquinho melhor lá no Instagram para vocês. Tive outras ideias também, mas que no momento não são possíveis porque o aplicativo do Sleeper não nos permite, nem a API dele não nos permite fazer aí uma coisa mais bacana ainda para você poder acompanhar todas as divisões da Super League. Mas desejar aqui uma boa sorte a todos nessa semana de Wild Card, seja nos playoffs ou seja no Toilet Bowl, vençam as suas partidas e principalmente em especial para a galera que joga a Super League aí, que vai subir, vai cair, a gente ainda não sabe quem é que vai estar na divisão acima, quem não vai conseguir, quem vai estar na divisão de baixo, e essa brincadeira aí vai mais algumas semaninhas, certinho? Uma boa semana a todos, bom resto de semana, bom final de semana de jogos na NFL. Semana que vem voltamos com o nosso podcast, semana que vem vou ter que me adaptar, porque viajo na segunda-feira, não estarei no meu posto oficial aqui, mas eu vou dar um jeito de gravar para vocês de qualquer maneira aí nessas próximas 2 semanas, que são semanas importantíssimas para o nosso Fantasy Football. Tá certo? Saúde a todos, até a semana que vem, um abraço.